Muito bom dia, meu querido irmão em Cristo. Bom dia, comunidade do amor. É bom estar aqui de volta. É bom estar aqui para falarmos sobre a palavra, para tratarmos do assunto das células para esta semana. Estamos iniciando esse mês, mas não estamos iniciando a temática, né? Não estamos iniciando o assunto conversado. A gente mantém o mesmo esquema. Nós estamos tratando sobre redescobrindo Jesus. Olhando para Jesus mais de perto e percebendo em Jesus detalhes importantes, né? Do seu posicionamento, naquilo que ele é referência para nós, naquilo que ele fez por nós, naquilo que ele nos ensina tantas coisas. Então, nós estamos iniciando o mês de junho e seguimos aí na proposta de redescobrir Jesus. Vamos falar sobre temas muito interessantes. O tema de hoje é poder para perdoar pecados. Vamos falar ainda esse mês sobre acredite, Jesus escolheu você, baseado na experiência de Mateus, cobrador de impostos. Também vamos falar esse mês sobre o poder de Jesus, a, a, a abrangência do seu poder, como ele operou esse poder e que efeito esse poder teve na vida das pessoas. E vamos falar ainda também sobre a vida de oração de Jesus, sempre em Marcos ainda, perfeito? Mas voltando ao tema dessa semana, Jesus tinha poder, tinha autoridade para perdoar pecados. A gente vê isso no texto do capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 1. Vamos lá, deixa eu ler e a gente vai trabalhando, vai meditando nisso. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus morava em Cafarnaum. Para quem não sabia, a cidade onde Jesus passou a morar era Cafarnaum. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura de um teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus na própria casa. E aí o pessoal vai lá, desmonta a casa de Jesus, desmonta o telhado dele, olha só. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados são perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Bom, a gente está vendo aqui uma cena muito curiosa, né? Muito interessante. Uma fé tão clara, tão evidente, movendo aqueles homens que estavam carregando aquele paralítico, e o próprio paralítico, uma fé tão genuína e tão marcante,
que impressionou Jesus, né? Jesus, aquela maca descendo no meio da casa ali enquanto ele pregava, interrompendo o que estava acontecendo, e Jesus olha para aquele homem e percebe a fé que está movendo a atitude dele e dos seus amigos e diz para ele: olha, os seus pecados estão perdoados. Sabe, interessante é que parece óbvio que aquele homem precisava, na verdade, ele era um paralítico, ele precisava andar, ele tinha necessidade de ser liberado para andar, a cura que ele precisava era física, era no seu corpo, era nas suas pernas. E Jesus, de repente, dá alguma coisa, vamos dizer, diferente, alguma coisa inesperada. A palavra de Jesus é inesperada, esperada, não é óbvia, né? Mas gera uma contraria o pensamento dos religiosos ali naquele lugar, o entendimento dos religiosos ali naquele lugar, porque Jesus diz para aquele homem, em vez de seja curado, levanta e carrega a sua maca, você está liberado desse impedimento físico, dessa deficiência física. Jesus diz para ele: perdoados são os teus pecados. Olha, não tem nada na Bíblia ali, nada naquele texto relatando qual efetivamente era a vida daquele paralítico, como era a vida dele, como as coisas aconteciam na vida dele, qual era a história dele. Mas a gente sabe que Jesus se movia pelo Espírito Santo. E aí a gente pode chegar à conclusão de que Jesus, de alguma forma, percebeu a necessidade daquele homem de alguma coisa maior do que a própria cura física. Certamente o pecado era um assombro na vida daquele homem. Era uma assombração mesmo, era um fantasma que o perseguia. Era alguma coisa da qual ele era lembrado todos os dias. E não sei se um pecado do qual ele tinha muita clareza e muita consciência, ou se alguma coisa que ele não sabia o certo, mas o fato de estar paralítico ou de ser paralítico, não sei se de nascença ou por algum acidente, mas o fato de estar paralítico ali dava àquele homem uma marca de maldição. Ele era desprezado socialmente, religiosamente e até no âmbito da família. Ele muitas vezes tinha que viver como um mendigo, pedindo esmolas, porque a própria família era oprimida por essa ideia de que um homem que vive esse nível de impossibilidade só pode ser amaldiçoado por Deus, só pode ser desprovido da bênção do Senhor. Então, qual é o que, imagina o que aquele homem não sofreu durante toda a sua vida, sendo rejeitado, sendo destituído dos seus lugares no contexto familiar, no contexto social, no contexto religioso, sabe? Sendo tratado como alguém que tem uma marca. Então eu não sei se efetivamente aquele homem tinha uma clara consciência de algo que ele tinha feito. Eu sei que, dependente dele saber ou não o que ele tinha feito, havia um peso de culpa sobre a vida dele, sobre o coração dele. Por quê? Porque a situação dele lembrava a ele todos os dias que algum pecado, ou dele ou dos pais, o tinha colocado naquela situação, naquela circunstância. Então, quando Jesus olha para aquele homem, diante de todo aquele povo que estava ali, era muita gente daquela cidade, era muita gente que estava se aglomerando ali, aquele homem não teve passagem para entrar, ou seja, tinha muita gente ali, muita gente comum do povo, que provavelmente conhecesse aquele paralítico, e de repente Jesus, diante de todos, diz para ele: olha, perdoados estão os teus pecados. Olha,
imagino que essa tenha sido uma direção do Espírito para ele, exatamente para liberar o coração daquele homem. E para preparar, quem sabe, o caminho para a cura que aconteceu efetivamente logo depois, né? Às vezes a gente anda com muito peso que colocaram sobre nós. Às vezes a gente acha que Deus sempre está exigindo de nós alguma coisa. Muitas vezes nós nos sentimos excluídos por alguma coisa que cometemos ou sequer sabemos exatamente por quê, mas de alguma forma, porque não estamos adequados ou seguindo o mesmo padrão, a gente se acha separado, excluído, e essa sensação é muito ruim. Ser tido como alguém que não chegou, que não alcançou, ou que falhou, ou que fracassou em alguma área, e esse fracasso não é esquecido e marca a nossa vida, marca a nossa história. Talvez mais do que qualquer outro investimento de Jesus na vida daquele homem, talvez mais do que qualquer outro milagre, aquele homem precisasse saber, como nós precisamos saber, que Deus perdoou os nossos pecados e que nós estamos liberados para viver uma nova realidade, para sermos felizes, para sermos alegres, para desfrutarmos da presença do Senhor. Então Jesus estava liberando ali o coração daquele homem, certamente, né? A gente às vezes tem a ideia de que Deus está sempre pronto a condenar e não é acessível a todas as pessoas que ainda não consertaram, as pessoas que ainda não consertaram suas vidas. A gente precisa primeiro se ajeitar para depois se chegar a Ele, né? Mas não foi isso que Jesus demonstrou. A vida dele não demonstrou que ele está exigindo uma atitude minha de resolver todos os meus problemas sozinho, me apresentar diante dele justo e sem falhas, sem erros. Na verdade, ele é que veio gerar essa transformação, essa mudança em mim. Jesus veio por amor e veio para nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nesse único filho não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto segue dizendo no versículo 17, esse está em João 3,16, versículo 17 ele diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o propósito de Jesus ter vindo não foi para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas para salvar o mundo ele precisou condenar o pecado. Mas condenando o pecado, ele absolve e muda a história do pecador. O pecador que crê nessa verdade. O fato de Jesus amar a gente assim não significa que ele está disposto a tolerar o nosso pecado, a conviver com o nosso pecado. Não, ele quer que a gente vença os pecados. Mas precisa saber que ele vai nos ajudar em todo o processo de luta contra esses pecados. É exatamente a presença dele dentro de nós que nos fortalecerá para vencer os pecados. E para confirmar isso, vamos ver lá a primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, vai dizer assim: meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, João está dando uma série de ensinamentos para o povo, e ele diz para o povo: olha, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês não pequem. A minha mensagem é para fortalecer vocês para que vocês não pequem. Mas
talvez ainda assim vocês em algum momento sejam vencidos pelo pecado. Mas se vocês pecarem, entendam, vejam quem é Jesus nessa história. Quando a gente peca, sabe que pecou, está consciente de que pecou, automaticamente a gente tem a tendência a se sentir excluído, separado, como se tivéssemos perdido alguma coisa, como se tivéssemos sido destituídos da posição de filhos, por exemplo. Mas João está dizendo, olha, todos os ensinamentos que a gente tem dado para vocês, que eu tenho dado para vocês, é para fortalecer vocês. Eu estou falando isso tudo para que vocês não pequem. Todavia, se você pecar, você tem um advogado. Você tem um intercessor. Alguém que está diante de Deus, lembrando que o sangue dele vertido na cruz cobre os seus pecados. Ou seja, você tem em Jesus um aliado. Ele não está aliado de você, do seu erro, aliado do seu pecado, da sua transgressão. Ele não está aliado à sua desobediência, mas ele está aliado a você, ele está do seu lado. Por quê? Porque ele quer te fazer saber que na luta contra o pecado você não está sozinho e ele vai te fortalecer, ele vai ajudar você. Então, quem é Jesus? Redescobrindo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem poder para perdoar os meus pecados. Jesus é aquele que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. É aquele sobre quem João disse que era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e como Cordeiro ele assumiu a minha culpa, ele levou sobre si os meus pecados. Ele me liberou para uma nova vida nele mesmo, uma nova vida em Cristo. Então, os meus pecados foram perdoados, os seus pecados foram perdoados. Você foi liberado para viver uma nova vida nele. Mas se nesse processo, mesmo crendo que há vitória sobre o pecado sobre a tua vida, né? Você pode vencer o pecado no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Se mesmo assim, em algum momento, você cometer um erro, e pecado tem essa ideia, errar o alvo, se você errar o alvo, se você cometer um pecado, se você desagradar ao Senhor, não entenda que você jogou tudo no lixo, que você jogou fora todo o tempo investido numa experiência com Deus. Não. Deus não virou o rosto para você e agora está contra você, esperando que você se resolva e se santifique para se apresentar diante dele justo e bonitinho, cheirosinho. Não. Ele quer que você entenda que ele está do seu lado, intercedendo por você, lembrando a Deus o sacrifício que ele fez pela sua vida e o sangue que ele derramou para cobrir os seus pecados. Então, entenda, Jesus é aquele que perdoa os seus pecados. Amém? Que Deus abençoe você, que vocês meditem isso nas células nesta semana e que seja um tempo de edificação e crescimento para vocês e para toda a nossa igreja. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Fique na paz.